Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. O pessoal chegou antes que eu hoje aqui no YouTube, hein? Que maravilha! Olha lá, o Gabriel, o Andreísa, Alessandra, Diná, Renata, Cristiano, que espetáculo! Agora a galera aqui no Insta já tá chegando também. O Neymar também. Olha aí, que beleza! Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo dos Guardiões da Família aqui, um local onde a gente traz conhecimento, discussões, reflexões, técnicas, dicas, estratégias para que a gente possa restaurar o nosso casamento, a nossa família, a nossa vida em primeiro lugar, para que a gente possa fazer tudo isso virar, então, algo verdadeiro, algo que seja uma realidade na minha vida. Não é verdade? O papo de hoje, pessoal, vai ser o deserto, né? Ou seja, o deserto que o cônjuge entra ou que ele passa ao decidir escolher sair do casamento. Vocês estão preparados? Estão preparados, pessoal? Mas nós vamos falar muita coisa sobre nós, porque a gente vai falar para entender o que está acontecendo do outro lado. Eu já tive a experiência com várias pessoas que estavam do lado que queria sair do relacionamento, né? Como mentor, inclusive. E isso, então, eu já pude estar do lado de pessoas que queriam também abandonar os seus casamentos, né? Enfim, e todo um trabalho de conseguir mostrar o esforço que nós temos que fazer para manter esse patrimônio, né? Que é nosso maior patrimônio na vida, é a nossa família, né? Então, vamos que vamos, porque isso daí é um assunto bem profundo, um assunto bem legal, que todos nós precisamos passar e entender, porque muitas vezes a gente se deixa levar pela ansiedade, pelo medo, e isso vocês vão ver que tem muita questão da guerra, uma guerra espiritual mesmo nossa, né? Então, o que será que a gente está... Por que será que a gente está passando tudo isso, né? O que está acontecendo? Será que eu vou conseguir me vencer essa batalha? Então, gente, hoje vai ser edificante, hein? Na minha opinião, estou com um sentimento que vai ser bacana demais. Ó, os guardiões na área aí, os guardiões já de alta patente, não é? Olha aí, que maravilha. A Bianca, o Alexandre, que maravilha. O Delfino, o Paulo, isso daí. O pessoal tá chegando aí, ó. A Céia, o Jadson, o Juarez, grande Juarez também, outro guardião. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Olha lá, o Anderson falou, sei que não devemos acreditar em tudo que vemos, só que as circunstâncias provavelmente são aquelas ruins, né? Não terminou, mas eu acredito que seja isso, né? A Viviane colocou aqui, ó, o meu ex nem lembra que existo em um mês. Será que não lembra? Como é que vocês podem ter certeza que a pessoa esqueceu você completamente? Fala para mim. Qual que é o ponto certeza? Eu tenho certeza que ela nem lembra mais de mim. Como que vocês acham que é isso? Olha lá, o Jardim colocou 3 meses sem ver minha esposa. Sem ver minha esposa. Será? Será que ela sente minha falta? Tudo depende, né, pessoal? Não dá para a gente ter 100% de certeza das coisas, mas uma coisa eu garanto para vocês, é muito mais reflexivo na cabeça da pessoa, é muito mais confuso na cabeça da pessoa do que a gente imagina aqui. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza, porque eu falei para vocês, eu já estive do lado de quem também quis sair do relacionamento, né? E eu vi a aflição que a pessoa passa, tá certo? Não é uma, foram algumas, tá? Vamos lá, então? Olha lá, o Alexandre colocou, mas ela passa pelo deserto mesmo estando com outra pessoa? Com certeza, meu amigo. Ah, escreveu de novo depois aqui. Eu não tinha visto, Alexandre. Beleza? Contato zero dela. Tive almoço com a minha ex. Grande Juarez. Você está evoluindo lá, você colocou lá na comunidade que eu vi, né, garoto? Que maravilha. Falou para outra pessoa. Ô, Viviane, deixa eu falar uma coisa. Se ele fala para outra pessoa que nem lembra mais de você, é porque ele lembra. Senão ele não fala. Entende? É muito interessante. Olha lá, bloqueio, tudo isso é questão que a pessoa ainda tem alguma coisa amarrada com o sentimento, entendeu? Caso contrário, não seria assim. Bom,
Vamos entrar no nosso conteúdo aqui, que tem muita coisa para você refletir comigo hoje, pessoal. Tem muita coisa para você refletir comigo hoje. Então, eu vou deixar as perguntas para o final. Caso você faça alguma pergunta no meio do caminho aqui, interaja comigo, tá? É muito importante. Lembrando, né? Vamos dar as boas-vindas. Quem é a primeira vez no nosso canal, aqui vendo a nossa live, coloca aqui. Assim, ó, primeira vez, né? Estou chegando agora, primeira live, qualquer coisa para a gente identificar, para que a família te recepcione de forma incrível. Não é, pessoal? Só coloca aí para a gente saber, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha lá, a Andreísa colocou já. E aí, Guardiões? Olha lá, a Raila Moraes também. Quem mais? Hashtag ao vivo. Ó, pessoal, Scooby Edeilton também, primeira vez. Pô, que legal. Danilo, primeira vez. Cristiano, eu sou primeira vez. Pelotas, Rio Grande do Sul. Ô, beleza. Família Guardiões, todo mundo dê boas-vindas ao pessoal que está chegando. A Viviane, primeira vez na live. Diná, primeira vez. Aê, que incrível. É isso aí, olha que maravilha. Sejam todos bem-vindos. Edilane, o Jefferson. Que maravilha. Eliane, olha quanta gente. Silmara, a Tati. Nossa. Gente, sejam todos muito bem-vindos, porque vocês não estão aqui por acaso. Isso vocês podem botar fé. Fica comigo até o final, porque se você está aqui, você não está escutando isso aqui por acaso, você está buscando desenvolvimento e tem muita coisa para você refletir hoje aqui. Então fica, porque isso já mostra também o seu comprometimento em você estar buscando coisas diferentes. Quem acompanha aqui sabe que a gente entrega bastante, a gente bota muita energia, muito conhecimento, muito conteúdo aí, para que de fato ajude todos aí a sair desse deserto. Porque antes de falar do deserto dele ou dela, e é aí que nós vamos entrar no nosso conteúdo, antes de falar do deserto dele ou dela, vamos primeiro entender o nosso deserto, o seu deserto, porque você está passando por isso. Sim ou não? Você está passando por isso, porque quando a gente entra nesse sentimento de dor, abandono, rejeição, ou seja, que a gente fica no relacionamento quando a outra pessoa sai, nós entramos também no nosso deserto. Então, nós temos que passar por isso. Agora, eu te pergunto, por que será, né, que Deus permite que passemos por isso? Né? Por que será? Né? Por que será que Deus permite que passemos por isso? Por que eu estou falando isso? Porque é uma pergunta que eu escuto muito. Mas por que eu estou passando por isso? Né? Então, lembrem-se de uma coisa, pessoal. Antes de nós sermos esposas, maridos, nós somos filhos e servos, entende? O que isso significa? Significa que antes dele restaurar o seu casamento, antes de Deus restaurar o nosso casamento, ele vai querer restaurar a nossa vida. Porque se nós não tivermos vida, não tem restauração de casamento. Então, muitas vezes, esse deserto que a gente passa, como biblicamente já explica, essa dureza, muitas vezes, é o quê? É exatamente para que a gente encontre as forças e os desenvolvimentos. Como a gente falou na outra live, não adianta achar que nós vamos se desenvolver simplesmente com aquilo que é agradável e confortável. Entende? Nós não vamos conseguir nos desenvolver. Se você parar para pensar, diamante, né? Diamante, ele é forjado em quê? Como é que ele é formado? Ele não é formado com sedas passando em cima dele, ele é formado o quê? Na pressão. Quando você bota pressão nele, é quando ele é formado, entende? Então, essa pedra bruta, valiosa, precisa passar por pressão para criar uma transformação. Ah, mas por que tem que ser na dor? A gente estava conversando isso hoje, eu e minha esposa estávamos conversando sobre isso, né? Porque simplesmente, quando as pessoas não passam por algum tipo de obstáculo, desafio, se você não dificulta a situação, a pessoa fica o quê? Na zona de conforto. Afinal de contas, tudo se resolve. Pode ver, crianças que passam por superproteção ou coisas muito leves, elas se transformam em adultos moles, reclamões, vitimistas, esperando que o mundo resolva o problema delas. Por quê? Porque elas não se desenvolveram a resolver os próprios problemas. Então, pensa numa coisa. Se você está passando por uma dificuldade, e veja, é porque você precisa se desenvolver e aprender alguma coisa que você ainda não sabe. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, quando na escola, vamos comparar
na escola, né? Vamos comparar a escola. O que acontece na escola? Nós aprendemos algumas lições, né? O professor faz o quê? Ele aplica algumas lições, ele ensina algumas lições e depois ele coloca uma prova. É ou não é? Para quê? Para ver se você aprendeu alguma coisa. Só que presta atenção no que eu vou falar, olha para mim. Para de olhar os comentários. Eu tô de olho em você, eu tô vendo você aí, viu? Tô vendo. Vamos para cima. Ó, presta atenção. O professor, quando ele quer ensinar alguma coisa, ele te aplica, ele coloca lições e depois aplica uma prova para ver se você aprendeu alguma coisa. Só que Deus não opera dessa forma na nossa vida. Ele aplica uma prova que nos ensina uma lição. Então você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção que aquilo que você está passando hoje não é maldição, não é porque estão te perseguindo, é simplesmente Deus acreditando que você também, porque não é ele que provoca, mas ele permite. Não cai nenhuma folha sem Deus permitir, não é assim? Então existe sim uma permissão, não é porque ele é ruim, porque ele está vendo que você precisa resgatar a sua vida primeiro. Só que na zona de conforto, quando as coisas estão mais ou menos, você está sobrevivendo. A hora que a água bate para valer, é a hora que você começa a olhar para a própria vida. E começa a falar assim, ó, é isso que eu quero? É isso que eu mereço? Se você ficar entorpecido, anestesiado com o que a vida está te trazendo, porque está confortável, não está, pelo menos eu estou pagando minhas contas, eu pelo menos não brigo com meu marido. Deus não quer isso para você, isso é vida medíocre. Deus não quer que nós tenhamos vida medíocre. O que Jesus falou, pelo amor de Deus? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Todo mundo sabe, mas ninguém percebe o que está acontecendo. Então veja, quando eu falo abundância, abundância do quê? É abundância de amor, abundância de respeito, abundância de dinheiro, abundância de saúde, abundância na sua família. É abundância. Abundância é você transbordar, é você falar assim, ó, meu Deus, que vida incrível eu tenho. Se você não está falando nem perto disso, você está com uma vida o quê? Na média. E às vezes vem a porrada para falar para você assim, ó, acorda, não é isso que você merece. E aí você entra o quê? No vitimismo, ao invés de pegar isso e transformar nessa maior catapulta para virar a sua maior estratégia de vida. Então, o deserto que você está passando pode ser a sua maior libertação. Ao invés de olhar para isso como vítima, olha para isso como uma possibilidade infinita de você mudar a sua vida de uma vez por todas. Tá entendendo, pessoal? Comigo foi assim. Eu passei muitas coisas ruins também. Não quero ficar comparando, ninguém cresce comparando desgraça. Eu só estou querendo dizer o seguinte, hoje eu dou graças. Hoje eu vejo que os problemas, na verdade, são uma bênção. Às vezes a gente, no meio do furacão da dor, não vai entender. Mas sabe por que você não entende e se revolta? Respira fundo. Porque você não confia. Você ainda está abalado. É disso que eu quero falar. Então, primeiro, antes de falar do deserto do outro, porque vai vir o juízo sobre o outro também. Só que enquanto você não passar pelo seu deserto e não se desenvolver, não olhar e não procurar a sabedoria, por que nós estamos passando por isso? Porque nós não buscamos a sabedoria e o desenvolvimento. Porque se nós escolhêssemos não se acomodar e buscar incessantemente a sabedoria, o conhecimento, nós não deixaríamos acontecer muita coisa que já aconteceu na nossa vida. A gente só se mexe, a gente só bota o carro para arrumar quando quebra. A gente sabe que aquele armário tá uma porcaria em casa, mas a gente só arruma aquele armário quando o quê? Quando cai o pé e quebra tudo. É uma verdade. Infelizmente, a gente espera quebrar para querer consertar. Mas está tudo bem. Só que agora entenda, quebrou e está tudo bem. Só que tudo é consertável, você pode reciclar isso. E em vez de remendar, reconstrua 10 vezes melhor agora, mas aprenda.
Então, o deserto, ele é necessário. O nosso deserto, ele é necessário. Então, a pergunta que você tem que fazer, quando todo mundo fala assim, mas por que comigo? Por que comigo? Por que eu? Por que todo mundo ainda fica se comparando. Aquela pessoa que não vale nada, tudo dá certo para ela. Papo de vítima, para de olhar para a vida do outro e vai resolver a sua. Cada um tem a sua cruz para carregar. Você não sabe o que acontece na vida do outro. Para de olhar a vida do outro. Entende? A pergunta que você tem que fazer é, por que eu? Não, você tem que fazer o quê? Por que não eu? Por que eu sou o único escolhido que não pode passar por sofrimento nenhum? Veja só, tem pessoas que já estão condenadas em vida. Deus não se preocupa com quem não está buscando ele. Por quê? Porque a pessoa se condenou, isso é o livre-arbítrio. Se você está passando por provações, é porque ele ainda acredita em você e está querendo que você evolua. Só que ele é o modus operandi. Então não olha para isso como dor, como perseguição, e sim como uma bênção, e seja você a melhor pessoa possível. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Entende? Quando a gente fala do deserto, por isso que eu trouxe esse assunto hoje. Porque eu vejo muitas pessoas se questionando, estão sofrendo. Ok, o sofrimento ele é necessário, você tem que saber lidar com ele. Mas não se vitimiza. Olha para isso, como vocês estão fazendo, e tragam o conhecimento. Por que eu estou falando que vocês estão fazendo isso? Porque vocês estão aqui buscando conhecimento, vocês já são guardiões. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que eu fui colocado nessa trilha sua. Não é por acaso que pessoas foram colocadas na minha vida para hoje eu poder ter condição de falar isso para vocês. Não é por acaso. A minha oração todos os dias de manhã é o quê? Senhor, me usa, eu sou seu servo. Me usa do jeito que for necessário para tocar também outras vidas, como fizeram comigo. É libertador você não se preocupar com o que as pessoas pensam. É libertador você não depender que as pessoas façam outras coisas do jeito que você gostaria, entende? Para se sentir melhor. É libertador você não se importar verdadeiramente com o que os outros estão pensando de você. Para com isso. Entende? Vai tocar a sua vida. Faça por você. Tem pessoas que amaldiçoam o próprio casamento, acabam com todas as chances do casamento porque tem medo de ser taxado de bobo, de boba, de trouxa, de otário. Ela te traiu, então ainda vai voltar. Aí você tem medo de ser taxado pela sociedade e vai lá e condena a sua vida. O que os outros têm a ver com isso? Se você perdoou, a pessoa se arrependeu, vocês podem se conectar, é um problema de vocês, nem mais ninguém. Sabe qual é o problema? É você compartilhar. Gente, fiquem em paz. Fiquem em paz. Vai dar tudo certo. Então começa a mudar o mindset, que todo mundo fala aí que é jargão, mindset e tal. Mas é verdade, muda a mentalidade, muda a forma de pensar. Entende? Então pensa bem. Vamos refletir um pouco. Eu estou no seu deserto ainda, não fui no deserto do outro ainda. Beleza? Eu estou no seu deserto. Aquele sofrimento que nós passamos e não entendemos, muitas vezes. Presta atenção. Como estava o seu casamento e a sua vida antes de você estar passando por tudo isso? Como estava verdadeiramente o seu casamento? A maioria esmagadora das pessoas que vem me procurar fala assim, depois que rompeu eu fui olhar, realmente, a gente já estava brigando há mais de um tempo, a gente estava frio, a gente estava triste, a gente estava com problemas financeiros, a gente estava afastado, a gente estava num emprego que não gostava, entende? Ou seja, estava todo mundo aonde? Numa vida medíocre. Aí vem um negócio desse e faz assim, ó, pá, na sua cabeça. Aí você fala o quê? Nossa, que perseguição, tá dando tudo errado. Não, amigo. Agora vem o despertador para você o quê? Despertar, acorda. Porque a hora que você fala assim, ó, a hora que você chega nesse limite, é a hora que Deus leva você pro limite, sabe por quê? Para você, por espontânea vontade, fala assim, ó, chega, eu não aguento mais. É nessa hora que você vira o jogo. É a hora que você vira o jogo. Presta atenção no que eu vou falar. Nós vivemos somente aquilo que nós toleramos. Escreve isso para mim. Nós vivemos somente aquilo que nós toleramos. Pode ver. Você tolera a vida que você tem, ou a vida que você tinha. Chega uma hora que você aumenta essa barra. E muitas pessoas que passam pelo processo de despertar, se reconhecer, inclusive a imagem e semelhança de Deus, você sabe o poder que ele tem agora?
sabe o que acontece? Ela não aceita mais migalhas na vida. Eu não estou falando só do relacionamento, estou falando em tudo. Ela passa a exigir muito mais da própria vida. Então presta atenção, você está vivendo aquilo que você tolera. Quer mudar sua vida? Muda a sua barra de tolerância. Pega a sua barra de tolerância e joga lá para cima e fala assim, ó, não tolero mais isso. Chega, eu não vim para cá para ficar com essa palhaçada. Usa a raiva não contra pessoas, contra coisas e circunstâncias. Nunca direcione a raiva contra pessoas. A raiva não é ruim. A raiva é o sentimento, a emoção humana mais poderosa que existe. Só que as pessoas canalizam a raiva para outras pessoas. Aí faz tudo errado. Não gosta do que você tem hoje? Fica com raiva da situação. Pega essa ira e explode de resultado. Vai estudar até 10 horas da manhã. Vai se virar, entendeu? A pessoa se vira. Por quê? Porque ela pega isso como combustível. A pessoa que está triste, ela perde energia. Tristeza é uma emoção de baixa energia. O que ela faz? Ela te coloca em letargia e paralisação. Como é que a pessoa produz e sai do buraco? Na letargia, na paralisação. Meu, dispara a sair e fala, não tolero mais isso, é você que tem que decidir. E muitas vezes, Deus está te levando à aprovação para te tirar dessa letargia, para você falar, chega, não aguento mais. Só que você está se vitimizando. Grande Carneirinho, um grande amigo meu de infância, L. Silva aí, pessoal. Para quem não sabe, esse LLF Silva aí, ó, meu amigo de 40 anos que está aqui na live hoje. Oh, que maravilha! É um amigo de coração, é irmão, não é nem amigo mais, é um irmão. É, não é? Entende, pessoal? Então vamos para cima, galera. Vamos para cima, porque não tem como a gente mudar a nossa vida se vitimizando. Não tem como. Ok? Então, o que aconteceu? Por isso que eu te falei. Como estava a sua vida, como estava seu relacionamento? Muitos colocaram ruim, mais ou menos, cheio de briga, escassez. Entende? Só que você tolerava. Você estava tolerando isso. Não estava bom, mas também não estava ruim. Sabe aquele negócio? Não está bom, mas também não está ruim. É isso que você quer para a tua vida? Para, meu. Tem vida além disso. Não é? Então, muitas vezes, a gente precisa passar pela dureza do coração. Muitas vezes, esse seu cônjuge, esposa ou marida... esposa ou marida foi ótima. Esposa ou marido, muitas vezes, endureceu o coração exatamente para quê? Para permitir você resgatar a sua vida primeiro. Ok? Então, vamos lá. Vamos para cima, pessoal. Me fala uma coisa aí, compartilha comigo aqui. Do que você mais tem medo hoje? Aonde está a sua maior ansiedade? Fala para mim. Quando você pensa em tudo que está passando, ou que ele ou ela fez você passar, qual é o primeiro sentimento que te invade? Sinceramente, compartilha comigo. Marida, olha lá. Qual é o teu primeiro sentimento? Quando você pensa em tudo que você está passando, ou que fez, agora, sinceramente, antes da gente estar falando isso aqui, mas sinceramente, ó, quando você pensa em tudo que você está passando, ou que ele ou ela está fazendo você passar, qual é o primeiro sentimento que te invade, sinceramente? Olha lá, tristeza, medo, tenho medo de ver de ver a minha ex com outro, em perder minha esposa de vez, decepção, frustração. Olha só, não ser bom o suficiente para mim mesmo. Mágoa, tristeza, decepção. Olha só, raiva. Deixa eu ver o pessoal do YouTube aqui. Eu perder ela, tristeza, que não vou conseguir seguir sem ele, se ele não voltar. Vixe, Maria. Medo, sentimento de tristeza, perder, medo. Sabe o que acontece, pessoal? Olha, medo. Nossa Senhora, abandono. Parou. Culpa. Para tudo. Vem comigo. Respira fundo. Respira fundo, vai. De verdade, respira fundo, abre o peito, levanta a cabeça, mexe um pouquinho. Ó, energiza você. Até estalou aqui, quase quebrei os dedos. Quebra o padrão, tá bom?
que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? O que acontece? O medo acontece, pessoal, porque nós ainda não confiamos. Todos esses sentimentos que vocês falaram não são sentimentos relacionados à nossa essência. São sentimentos o quê? De dúvida. Ou dúvida do que eu posso conquistar com essa pessoa, ou dúvida do que eu sou capaz. A verdade é que todas as emoções estão atreladas porque você não acredita e não confia verdadeiramente. Quando se confia em Deus, no Pai, o que acontece? Nada mais importa. Quem quer aumentar a fé aqui? Quem quer aumentar a fé aqui? Fala para mim. Quem está afim de aumentar a fé aqui? Quem quer aumentar a fé? Vamos que vamos. Quero escutar de vocês. Quem quer aumentar a fé? Juarez falou eu, Alexandre, Alberto, Achille, Sulene, Eberton. Que maravilha. Eu também. Não é? Todo mundo aqui do YouTube e do Facebook, é uma galera. Gabriel, Marcos, André, Edilane, Alberto, Júnior, Jefferson. Que maravilha. Cada dia mais, cada dia mais. Deixa eu contar um detalhe para vocês então agora. Vocês estão no meio de um excelente campo de treinamento para explodir agora a sua fé. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão no meio de um campo de treinamento para vocês aumentarem a fé. Entende? Ele está aumentando a fé de vocês agora, nesse exato momento, que vocês estão passando pelo que vocês estão passando. Só que vocês só vão aumentar a fé se vocês treinarem ela de falar assim, ó, ok, eu não sei, não entendi ainda, estou no meio do furacão, não entendi ainda porque eu estou passando tudo isso, mas eu confio que vai ser tudo para o meu bem, para a glória. Vai ser para o meu bem. Então, assim, essa dor que você está passando, é a hora de você treinar o quê? A sua fé. Se você quer aumentar a sua fé, o seu pedido está sendo atendido nesse exato momento. Só que enquanto você não olha, entende? Quando você não olha para aquilo que é capaz, você olha para a dor. Entende? Então veja só, muda o seu olhar. Muda o seu olhar. Esse deserto que nós estamos passando, que vocês estão passando, entende? É para também fortalecer isso. E quando você quando você for fazer a sua oração, o que você faz? Como a gente fala muito, né? Joelho dobrado e boca no pó. Já ouviram isso? Quando você for fazer a sua oração, pensa nisso. Eu confio. E porque eu confio, nada mais importa. Eu sei que vai ser para o meu crescimento, para a minha graça. Entende? Para que eu me desenvolva, para que eu evolua. Eu vou confiar e vou continuar fazendo o meu melhor. Mas como é que você evolui? Quando você aprende. Quando você aprende a se desenvolver frente às dificuldades. Não é porque você está passando pela tristeza que você vai ficar de braço parado, entende? Olhando para o nada, falando assim, não, beleza, vai dar tudo certo. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. A ação é sua. A gente falou isso outro dia. Deus está te dando a oportunidade de você se fortalecer, construir uma família que você nunca teve. Só que você tem que fazer a sua parte. Olha lá, o Juarez, eu vou continuar fazendo o meu melhor. Busque a sabedoria, se desenvolva. É isso, pessoal. Esse é o primeiro passo. Deus fala com a gente todos os dias, nós aqui não escutamos. A gente fica, por que eu estou sozinho, me abandonado, ninguém me apoia? Quem disse que ninguém te apoia? Entende? O problema é que nós não queremos escutar. E para escutar, quando você escuta, sabe o que a gente não quer escutar? Porque quando você escuta, vai vir um negocinho lá dentro dizendo assim, ó, você vai melhorar. Só que isso exige transformação. Exige sabedoria. Só que o que a maioria das pessoas querem? Querem uma mágica. Querem tudo mastigado e um milagre. Entende?
E aí é que a pessoa se frustra. Então é o seguinte, não desista não, mas faça a sua parte. Passe pelo seu deserto com aprendizado. E aí você fala assim, e o deserto do outro? Vamos falar nisso agora. E o deserto de quem saiu? Veja só, você escuta o que não quer, né? Quando a pessoa sai, escuta o que não quer, é ou não é? O que significa? Por que você escuta o que você não quer? Por que aconteceu tudo isso? Foi a nossa falta de sabedoria também lá atrás, que colocou a gente em dor. Entende? Por que então, que a gente está falando, por que Deus não restaura da noite para o dia? Você acha que ele pode fazer isso? Claro que pode. Mas primeiro, você precisa se transformar. Você precisa aprender a pilotar toda essa herança que você já tem, é sua. Lembra que eu falei aqui esses dias? Que eu brinquei com vocês? Que eu falei assim, cara, vamos imaginar que eu tenho aqui 5 carrões, 5 Ferraris, de última geração, extraordinária. Aí eu viro pro meu filho de 7 anos e falo para ele assim, ó, tá vendo esses 5 carros aqui? São todos seus. Aí ele vai virar para mim e falar o quê? Pô, papai, que legal! Então eu posso dirigir? O que eu vou falar para ele? Claro que não. É seu, mas eu não posso deixar você dirigir. Por quê? Porque você não está preparado. Tem que virar a chave, galera. Eu estou repetindo porque tem muita gente que não estava aqui nessa live. Então é isso. Não esquece que Deus não está preparando, já está preparado. Você que não está preparado para receber. Só que sai da vitimização, vão para cima. E o que acontece com a outra pessoa? Vamos lá. Ela vai experimentar algo que ela não tinha antes. Desculpa falar para vocês, eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Desculpa falar para vocês. A pessoa vai sentir uma liberdade imediata. Uma falsa liberdade. Ela vai sentir um alívio imediato. Um falso alívio. Entende? Vai ter. Ele vai se sentir livre, ele vai se sentir aliviado, ele vai ter conquistas e alegrias falsas, as tentações da solteirice. Entende? Enquanto isso, você está o quê? Sofrendo, ao invés de se preparando. Por quê? Porque você não confia. Aí você acha que não tem mais jeito. Quando você acha que não tem mais jeito, você relaxa na sua própria vida. Mesmo estando com outro relacionamento, Everton. Não tem nada a ver isso. Veja, quando eu falo de casamento, principalmente, nós estamos falando de 6, 7, 10, 15, 20, 25 anos juntos. A pessoa, quando sai, ela entra num deserto que você não tem ideia. Pô, gente, eu estou falando, eu já trabalhei. A pessoa entrava, ela falou assim, ó, eu quero ir embora, eu não quero mais, etc e tal. Eu estou curtindo, eu estou aproveitando. Mas você olhava para a pessoa, o olho da pessoa está morto. A pessoa não tem alegria. Ela diz que tem aquela fachada, mas você percebe o quanto a pessoa está o quê? Agoniada por dentro. Ela pode cair pela tentação de vez? Até pode, mas você pode ter certeza que na hora certa vem a cobrança. Eu sempre falo, vem a cobrança. Não desista por causa das aparências. Para quem acredita, uma guerra no casamento é uma guerra muito mais espiritual que está querendo te derrubar. Por isso você tem que se fortalecer emocionalmente na sua própria vida. Tá entendendo, galera? Então não deixa, porque vai chegar. Vai chegar esse momento. E aí vem, quando tudo isso acontece, porque é o que eu falei, aí a pessoa fala que quer ir embora, que não sei o que tá curtindo, porque eu amo ela às vezes a amante, né? Eu amo ela, eu amo aquela pessoa que eu tô, eu amo não sei o quê. Nada. Você nota no olhar, a pessoa tá triste, ela tá apagada, porque lá no fundo, vocês acham que a pessoa virou as costas, que abandonou a família, abandonou os filhos. Meu, como é que você acha que uma pessoa na alma está se sentindo quando ela sabe que virou as costas para filhos, para mulher que ficou 20 anos com ela? Aí vai chegar uma hora que ela vai ver que toda essa solteirice, todas essas alegrias imediatas, todas essas coisas falsas, essas tentações, essas coisas que são ilusórias, entende? Que são ilusórias. Quando ela começa a perceber que tudo isso traz alegria e não felicidade. A alegria são momentos. Ela acha que está feliz. Eu estou me sentindo no melhor momento. Por quê? Porque ela está alegre, ela não está feliz.
As pessoas nem estão com ela porque gostam dela, estão com ela por algum motivo. Aproveitadoras, muitas vezes. Entende? Só que a hora que a ficha cai, ela percebe. E ela vai falar assim, ó, o que eu fiz? O problema é se você desiste antes da hora. Se você desiste antes da hora. Entende, galera? Vocês estão comigo aqui, galera? Sim ou não? O JP, Paulo falou, como me preparar? Ô, Paulo, é isso que a gente vem falando aqui, que é o seguinte, cara, existe todo um processo. Veja, eu falo muito isso aqui, cara, eu fico agoniado com isso aqui, de verdade. Eu recebo diariamente, eu recebo diariamente muitas e muitas mensagens me perguntando, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Não tem nada de errado em perguntar o que eu faço agora. Eu só estou querendo dizer para vocês que não é a dica, não é aquela situação pontual que vai resolver o seu problema. Eu falo, de repente, a dica, eu até dou uma primeira ajudada para dar um alívio. Não passa 5, 10 dias, a pessoa volta e fala assim, olha, aconteceu isso agora, e agora, o que eu faço? Entende? É um processo que tem que passar. Só que ela está preocupada ainda em como a pessoa vai sentir, em como a pessoa vai falar, em como a pessoa vai perceber, em como a pessoa... E ela não está fazendo essa mudança por ela. Ela está fazendo essa mudança para impressionar o outro. O foco está errado. O foco está errado. Enquanto você não virar essa chave, caramba, você não vai reconstruir nada. E não vou nem falar do seu casamento. Você não vai reconstruir seu financeiro, o seu profissional, a sua saúde. Porque você está focado em impressionar as pessoas que estão fora e não dentro. O amor é de dentro para fora. Eu sei que parece jargão, mas a hora que você verdadeiramente sentir isso e viver isso, você vai explodir. Já tivemos outros depoimentos aqui de pessoas que estão fazendo aí, que estão se desenvolvendo. O Lindolfo, o próprio Juarez, que está aqui. Muitas pessoas falam o quê? Muitas pessoas falam o quê? Cara, eu tô me sentindo, a Karen também, que já falou várias vezes, ela fala, eu tô me sentindo o quê? Eu tô me sentindo radiante. Olha o termo que ela usa, radiante. Eu realmente tô bem. Eu vou reconstruir meu casamento, mas mesmo que aconteça o pior, a minha vida é incrível. Quanto vale isso? É isso que faz você se tornar uma pessoa magnética. É isso que faz você se tornar uma pessoa irresistível, até para você mesmo. Tá fazendo sentido, pessoal? É ou não é? Então, galera, vamos que vamos. Olha lá, o Juarez colocou lá, eu tô muito bem. Eu tô bem, muito bem. Entende? É isso aí, galera. Vamos para cima. Eu estou focado agora em mim, para depois ver o restante, pois preciso estar bem comigo mesmo, para depois o restante da minha vida. Preciso estar bem primeiro. É isso aí. E esse é um ponto interessante. Agora, vamos pensar numa coisa. Presta atenção no que eu vou falar agora. Respira fundo. Respira fundo. Quebra o estado. Porque vai chegar o juízo. Vai chegar essa conta para pagar que eu estou falando. Que a pessoa vai falar assim, ó, o que foi que eu fiz? Entende? Eles se identificam nesse verdadeiro deserto a solidão, o desespero e a pessoa que ela deixou para trás, muitas vezes. O que pode afundar essa pessoa de vez é o orgulho, que é um dos maiores maus da humanidade que eu já falei aqui. Falamos ontem, inclusive. Né? Então, veja só. Quando você verdadeiramente descansa e começa a acreditar e confiar, você relaxa. Nesse momento, você sabe se posicionar, você para de rastejar, você não entra no jogo com medo de perder, porque senão você já perdeu. Entende? Quando você de fato demonstra que está preparado, a oportunidade vai aparecer. Lembre-se que ele vai passar, ele e ela vai passar pela dor. Entende? E nessa hora você vai colocar o quê? Vai colocar o quê? Você em tentação e em prova. E é aqui que eu vejo as pessoas que estão querendo reconstruir, muitas vezes, perder as suas chances. Porque a hora que a pessoa passa pelo deserto dela, ela vai tentar se aproximar de você. Ela vai começar a mandar mensagens nada a ver. Muitas vezes acontece isso, a grande maioria das vezes. Ah, mas quando ele não faz, Luciano, a gente tem formas de você conseguir se aproximar também, de fazer essa aproximação, essa paquera, essa conquista disfarçada aí. Mas vai vir para cima.
Entende? A grande maioria fala, nossa, eu comecei a fazer contato zero, já começou a me mandar mensagem, perguntando umas coisas, tá me seguindo na rua e já quer saber não sei o quê, mas fala que não quer voltar. Por quê? Porque ele tá te testando, ela tá te testando. Será que você mudou mesmo? E é nessa hora que você começa a ter dúvida. A pessoa começa a falar para você, sabe o quê? Escuta o que eu vou falar agora para vocês. A pessoa, quando volta, ela começa a se sentir desconfortável. Por quê? Porque você está se sentindo bem, você está bonito, você está firme, se posicionando emocionalmente, você não dá mais brecha, não se rasteja, porque você está realmente transformado. Só que essa sua transformação incomoda demais o outro. Demais, incomoda demais o outro. Ele perdeu aquele controle que ele tinha sobre você, ou ela. Perdeu. A hora que ela começa a ver que não consegue mais te controlar, sabe qual é a reação dessa pessoa? Começa a te colocar à prova. Nossa, tá fazendo direitinho, né? É assim que você quer voltar? Você não me recebendo, você não me dando, não me dando atenção? Eu te procuro, você não quer me dar carinho? Tá fazendo certinho para acabar com tudo, né? Aí sabe o que vai acontecer? Se você não estiver preparado, não estiver com sabedoria, você fala assim, nossa, eu acho que ele está dando a brecha, eu vou perder. Você volta tudo para trás. Você fica morrendo de medo de perder. Aí você pisa na jaca. Aí você volta a se questionar. Aí você volta a falar, não, não é isso. E não sei o quê. Aí pronto, já era. Tem horas que ele vai te colocar o quê? Em processo de atrito, conflito e confronto. Por quê? Porque ele precisa validar. Ele precisa validar que ele tomou a decisão certa. Então ele vai te provocar para ter briga, entende? Para ter discussão, desentendimento, conversa, um monte de loucura, que é a tentação de novo. Aí você não está preparado emocionalmente. Eu contei uma história para vocês esses dias, que a pessoa chegou para mim e falou assim, estava indo tudo bem no contato zero, ela se reaproximou de mim, e etc e tal, a gente estava conversando, de repente teve um desentendimento, eu tive que me afastar de novo. Eu falei assim, mas será que eu fiz errado de fazer o contato zero de novo? Eu falei, o problema não é o contato zero, o problema é que você se desentendeu, o teu emocional te sabotou. Você não estava preparado para a oportunidade, você jogou fora. Agora vai ter que começar tudo de novo. Olha que loucura que é. Entende? Tudo isso são o quê? São tentações para fazer você ficar em dúvida e se derrubar. Destruir as suas possibilidades e restaurar a sua família. E aí que eu quero que você entenda. Porque a hora que você está forte, a hora que você está se sentindo bem, que você está realmente sabendo quem você é, a sua identidade, a fortaleza que você é emocional, você vai começar a duvidar se você quer continuar com esse relacionamento. Você vai ter essa dúvida. Sabe por quê? Porque essa pessoa não passou pelo processo que você passou. Essa pessoa não se transformou da forma que você se transformou. E aí o que acontece? Aí o que acontece? Você abandona. Não abandona não, sabe por quê? Porque essa pessoa está vindo com os vícios do mundo. Você já está com o seu espiritual mais fortalecido. Você está com o seu emocional mais fortalecido. Essa pessoa, ela vai vir disfuncional emocionalmente falando. Então, calma, tenha sabedoria nesse momento. Tenha sabedoria nesse momento. Vai com calma. Respira fundo. Entende, galera? Tá fazendo sentido? Vocês estão comigo aí? E é o que eu estava falando para vocês. É nessa hora que tudo vai ser colocado à prova. É nessa hora que as coisas que pareciam que estavam melhorando vão piorar na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Não vai piorar só no casamento, não. Tem vezes que piora o seu financeiro, às vezes piora o seu profissional. Você fala, meu, mas por que está acontecendo tudo isso? Porque você tem que transformar a sua vida primeiro. E você está acomodado em várias áreas. É uma bênção, na verdade. Muda esse mindset de vitimismo. Muda esse mindset. Entende? Olha só o que fala, eu gosto muito dessa passagem. Olha só o que fala na 1 Coríntios 10-13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Sabe o que significa? Que Deus nunca vai te dar um fardo maior do que aquele que você é capaz de suportar, passar, transcender e evoluir. Ou seja, quando você confia, a vitória já é certa. É você que não acredita e joga o pano.
Confia, meu. Vai para cima. Entende? Só que se desenvolva. Mergulhe nesse teu autoconhecimento. Tem muitas pessoas que, quando estão sozinhas, estão, nossa, eu estou me sentindo ótima, eu estou muito bem, e não sei o quê. A hora que tem a primeira prova verdadeira, do mundo emocional, ela sucumbe. Por quê? Porque a mudança foi superficial. Então não se engane com a sua aparência nesse primeiro momento. Tenha certeza que a mudança é o quê? Profunda. É lá no nível do seu subconsciente. Tudo bem? Então, vai chegar aquele momento, como eu falei para vocês. Vai chegar o momento da mágica. O momento da mágica da restauração. Acredite, trabalhe como se tudo isso já seja uma verdade na sua vida. Já agradeça hoje aquilo que você não tem, mas deseja. E deixa Deus agir. Deus vai te mostrar qual é o caminho certo. Mas ele só pode te mostrar o caminho se você estiver caminhando. Se você está parado, como é que ele vai te mostrar o caminho que você tem que pegar se você não anda? Você tem que andar, tem que fazer a sua parte. A hora que você está andando, ele vai te direcionar. Continua andando para cá, agora anda para cá. Agora você está lá assim, ó. Deus, me mostra o caminho, me mostra, eu sei que você vai fazer. Deus. Ele fala assim, amigo, anda, que senão eu não consigo te mostrar o caminho. Entende? Eu perdi aqui. A galera tá dando parabéns pro Herbert. O que aconteceu, Herbert? E pediu para voltar. Disse que ia me pegar com quem eu estava, ia fazer isso e aquilo, sendo que eu não estava com ninguém. Eu agradeço a todos, você e o Luciano. Ah, todos vocês e o Luciano. Que legal, Herbert. Parabéns, irmão. Mais um. Olha aí que maravilha. Vamos dar aquele print, Ana, para economizar aqui, porque isso é muito legal. Palmas para ele, galera. Que maravilha. Mais um. Estou correndo. Vamos ver aqui o pessoal do YouTube e do Facebook também. O João falou, ó, dá um desespero quando eles bloqueiam. Olha lá. Dá um desespero quando eles bloqueiam, JP. O que acontece? João, porque você está focada na atitude dele ou dela. No caso dele, né? Você está focado lá. Entendeu? Não, olha o que... Não. Jô, olha o que você colocou. Troquei alguns chips para poder fazer com que ele me adicionasse de novo no Zap. Pelo amor de Deus! Esquece isso. Olha só como tudo está focado no que ele ou ela está fazendo. Vocês nunca vão conseguir resgatar nada fazendo isso, Jô. Sabe por quê? Você está totalmente obcecada na vida dele. Eu te pergunto, como está a sua? Você está se cuidando? Você está evoluindo? Você está com o corpo melhor? Você está mais bonita? Você olha para o espelho e você sente prazer em se olhar no espelho? Você acorda de manhã com aquele sentimento de entusiasmo, de falar, segunda-feira! Vamos, que mais uma semana maravilhosa. Ou você está naquela, putz, meu, mais uma, que sofrimento, estou aqui sozinho, ele deve estar lá com a outra, ele deve estar com, ela deve estar com o outro, o que será que eles estão fazendo? E a cabeça lá fritando, meu. Putz, o outro, já troquei 7 vezes de chip. Faz 2 meses que parei de fazer isso. Fiquei, louco. Fica mesmo. Porque você está judiando de você. A única coisa, o único resultado que você tem disso é você se maltratar. Entende? Você está se maltratando. É muito louco isso, galera. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Ó. Jefferson, focar em você primeiro. É isso aí. Isso, assim mesmo. Vamos lá aqui, o que mais? O rei colocou, o meu, a rei, né? Me colocou. O meu me bloqueou, mas como eu tinha Face dele no meu celular, eu me desbloqueei. Não, errado também! Ela tinha lá, foi lá e se desbloqueou. Ai, meu Deus do céu. Vocês me divertem às vezes e me desesperam. Gente do céu, não faz isso. Olha lá, eu parei de stalkear, isso aí. Vamos focar mais em nós, o Gustavo está falando, olha lá. Quase fiz essa besteira de trocar de número. Isso é desespero, galera. Isso não traz nenhum benefício. A pessoa descobre, então, ela fala assim, ó, isso aí tá na minha mão, ó. Tá desesperado. Deixa ele lá um pouquinho lá, deixa eu ver como é que tá a minha vida aqui. Nem liga para você. Lembra que eu falei? Escreva aí, ó.
Quem liga menos para o relacionamento é o que detém maior poder. Escreve isso aí, vê se tu entendeu. Quem liga menos, né, quem está mais ligado, quem liga menos para o relacionamento é o que detém mais poder. Se quiser resumir, coloca assim, ó. Quem liga menos, detém mais poder. Pronto. Quem liga menos, detém mais poder. Afe Maria, vocês me deixam com calor. Tô com calor aqui, gente. Vou até tomar uma água aqui. Pelo amor de Deus, não faça isso. Essas coisas aí, vocês me deixam nervoso. Entendeu? Só que é o seguinte, o jogo, pessoal, o jogo está na sua salvação e restauração primeiro. Não adianta você ficar brigando comigo contra isso. Não adianta, tá? Enquanto você não focar em você, não existe casamento que vai voltar. E não é focar de, vou para academia ir para o salão e fazer minha unha. Isso é importante? Claro que é, porque mexe com a autoestima. Mas é você quebrar os hábitos, os vícios, as crenças, aquela famosa história. Eu tenho ciúmes, eu sou muito controlador, eu sou inseguro, eu acho que não sou capaz, não sei se eu dou conta de ser o suficiente para ela. Eu tenho medo de ficar perto dela, a família dela é muito para mim, eu não sei lidar com... Isso tudo é fratura emocional. Esse tipo de coisa é o que destrói você. E você, mesmo estando todo bonito, etc e tal, você tá com aquele olhar do quê? De medo. Você olha pra pessoa assim, né? Ó, não adianta nada. Entende? Ricardo colocou, cada dia mais me amando. Quem liga menos detém mais poder. É isso aí, galera. É isso aí. Que maravilha. Júlio, não deleta não, não faz isso. A Ellen colocou, eu excluí ele em tudo, mas me arrependi. Outra coisa, esse é um outro erro. A pessoa que fica, sai bloqueando ou deletando a outra pessoa em tudo. Para que isso? Isso só demonstra que você está o quê? Ferida, que ele domina seu emocional, que você é capacho dele ou dela, entende? Que ela domina você. Essa pessoa domina você. Então tem que ter. O que você tem que fazer? É não olhar. Sabe o que você faz? Não deleta as contas. Deleta o Instagram, deleta o Facebook, para você não olhar mais. Mas não precisa deletar a conta, porque mais cedo ou mais tarde você vai voltar, mas aí você vai voltar diferente. Entende? O Júnior colocou, faço uma técnica nova. Toda vez que me apavoro, fico ansioso para ligar, faço 30 flexões, até eu ficar menos ansioso. Ô, Júnior, não sei se você sabe, mas por que isso funciona? Porque quando você faz flexões, você ativa a parte do corpo, né? Você ativa o corpo em si, e a emoção se aloja na carne, né? Então você coloca o seu corpo em movimento. Colocando o corpo em movimento, você tira o foco da questão racional, porque aquela voz sabotadora, aquela voz que quer falar, que quer fazer, que quer isso aqui, que fica discutindo, ela é racional. Quando você faz isso, você cala aquela voz e diminui, entende? Então acaba funcionando. Você sem querer está utilizando a fisiologia para diminuir a ansiedade. E funciona assim. Então pode fazer porque funciona mesmo, tá? Não é por acaso, não. Bloqueei ela porque está... bloqueei ela porque está a foto deles. É só não olhar, bicho. Não bloqueia nada, é só não olhar. Eu sei que não é fácil, mas é porque senão você perde o controle da situação. Enquanto você deixa a pessoa bloqueada, a pessoa do outro lado está falando assim, ó, tá vendo? Não suporta. Entende? Aí você dá poder para ela. Entendeu? Pessoal, fala uma coisa para mim. Vamos fazer vou fazer uma enquete para vocês aqui. Mas aí vai ter que ser no Instagram. Não dá para fazer no YouTube, no Facebook. Tem que ser no Instagram. Tá? Mas aí quem quiser que está no Facebook e no Instagram pode, nesse dia, vir aqui para o Instagram para participar. Quem quiser, eu posso trazer um conteúdo, etc. E aí, quem toparia, de repente, já teve gente que fez isso comigo. Quem toparia subir na live comigo, ao vivo aqui, tá? E fazer algumas perguntas para mim. Não vou poder deixar muito tempo, porque senão a coisa toma muito tempo, né? Nossa, tá quase acabando a bateria aqui, gente. Peraí, deixa eu botar o carregador aqui, não pode parar agora. Entende o que eu estou falando? Quem aqui teria coragem de subir para compartilhar um pouco, né? Para compartilhar um pouco. O Cristiano colocou, se eu deletar o Insta, eu não vou poder ver sua live. Agora você me pegou, rapaz.
realmente, né? Quem aqui teria coragem de subir e fazer umas perguntas? Subir comigo aqui, trocar uma ideia comigo. Falar assim, ó, o meu caso é esse, tal, o que eu devo fazer? Porque aí eu vou questionar você, entendeu? Eu vou botar para você à prova também. Eu vou botar você à prova. Tudo bem? Alex colocou, vai para o YouTube. O YouTube não dá para dividir para quem vai apagar o Insta, vai para o YouTube, é verdade. Luciano colocou, devo manter as fotos nossas nas redes sociais? Não mexe nada. Ó, o Cristiano, o Eberton, o Ricardo, a Raila, a Josiane, o Vando, o Raimundo, o Juarez, ó, várias pessoas vão subir comigo aqui. Podem subir, né? Eu não vou poder escolher todo mundo, vou ter que escolher um. A gente pode fazer esse jogo aqui. Eventualmente, eu vou lá. Olha, aqui no Facebook e no YouTube também, ó. A Jo, o Osneis, o Edeilton, o JP, o Jefferson, a Rai. Então é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um primeiro teste. O Alex, o Cristiano... Ixi, uma galera, ó. Vamos fazer o seguinte, amanhã, sexta-feira, no sextou, quero ver quem é que tá aí pegado no negócio. Eu vou entregar um conteúdo, vou ver se eu faço até um conteúdo mais rápido, e aí, na segunda parte, eu vou chamar aí uma ou duas pessoas, dependendo da situação. A gente sobe uma conversa, aí eu vou cortar, a gente sobe outra conversa, e eu vou fazer umas perguntas aí para tirar essa situação. Tudo bem? Tranquilo? Aí amanhã, quem quiser, a hora que eu falar, bom, pessoal, quem quiser, todo mundo coloca aí, eu vou escolher aqui aleatório, vou escolher o nome aqui e vou chamar ali, tá? Vou pedir para me mandar a solicitação e pronto. Beleza? Ó, Jefferson, todo mundo aqui, ó. Que legal, vai ser bacana, hein? Vai ser diferente, hein? Amanhã é diferente, hein? Ô, Paulo, mas você tá na vantagem, amigo. Você tá lá dentro dos Guardiões, você tem acesso a comunidade, pode mandar pergunta a hora que você quiser, meu caro. Ana, amanhã às 10. Amanhã vai ser às 10. De novo, tá bom? Luciano arrumou outra em menos de 2 meses e diz para mim deixar ele ser feliz. Ele passa pelo deserto também? Com certeza absoluta. Além de tudo, 2 meses depois tem cara de relacionamento rebote. Pega uma pessoa que não tem muito a ver, aí começa a vir as contas para pagar, conta no sentido, né, distorcido da situação. Quando ele perceber aquela coisa tá uma zona, tá certo? Então, Paulo, fica tranquilo. A galera lá do Guardiões, vocês têm acesso direto comigo, né? Se precisar lá, vocês têm acesso direto lá para mandar. Aí tem a nossa mentoria, que o pessoal fica junto lá também, então tranquilo, né? Aí fica muito mais fácil. Olha lá, a minha ex arrumou um com 10 dias. Essa conta vem para pagar, galera. Vocês têm que ter paciência. E qual que é a palavra-chave de hoje? Confia. Coloca aí. A palavra-chave de hoje é confiar. Eu preciso confiar mais. Eu confio. Confia, gente. Mas faça a sua parte com muita sabedoria, com paciência. Vai fazendo, vai construindo. Aquela famosa história, né? 2 fazendeiros precisavam porque precisavam de chuva, né? Precisavam porque precisavam de chuva, porque as fazendas estavam morrendo. Aí eles foram lá e começaram a orar. Aí um ficou esperando a chuva vir, e o outro já começou a arar a terra e plantar. Quem que acreditou verdadeiramente que o milagre ia acontecer na vida dele? Tá entendendo? Será que você já está arando a terra, já está semeando, já está plantando, esperando a chuva chegar? Ou você vai esperar a chuva chegar e perder a oportunidade de fazer a coisa acontecer? Pessoal, é isso. Fiquem com paz no coração, fiquem com Deus. Amanhã vai ser uma live diferente, porque eu vou chamar aí 1 ou 2 pessoas para bater um papo comigo ao vivo aqui para discutir, tá bom? Beijo no coração, amei nosso bate-papo hoje, foi muito especial para mim. Eu fiz até uma oração antes de conversar com vocês, porque eu realmente estava com muita coisa presa aqui dentro de mim para falar sobre isso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã. Valeu!